Oi, pessoal. Eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre quem é o fonoaudiólogo aqui nos Estados Unidos. Vamos entender melhor? Inicialmente, a gente já pode dizer que o fonoaudiólogo aqui, ele tem dois caminhos. No Brasil, a nossa profissão ela é uma só. Nós estudamos e somos fonoaudiólogos. Podemos trabalhar com a parte da audiologia, que é aquele profissional que faz exames auditivos, que indica o uso de aparelhos auditivos. E também podemos trabalhar com a parte dos distúrbios da comunicação, todas as dificuldades da comunicação. Aqui nos Estados Unidos, a profissão é dividida em duas, desde o princípio. Desde o momento que você decide ir para a faculdade, ou você vai estudar para ser um Speech Language Pathologist, ou você vai estudar para ser um audiologist. Então, desde o princípio, ela já se diferencia. Quando eu tirei a minha licença para trabalhar aqui, eu optei por ser Speech Language Pathologist, porque foi onde eu trabalhei durante toda a minha vida, o meu mestrado também é nessa área, e eu não tenho tanta experiência na audiologia, mas eu poderia também. Mas tem alguns detalhes que a gente vai falar um pouquinho mais adiante no vídeo. Uma outra coisa importante é que a forma como a gente adquire a profissão, a forma como você constrói a sua carreira é bastante diferente. Aí no Brasil, em geral, nós vamos para a faculdade e estudamos por 4 ou 5 anos, depende do currículo daquela universidade, e tiramos o nosso título de bacharel. Então, bacharel em fonoaudiologia. E temos o pleno poder de trabalhar, de avaliar nosso paciente, de dar diagnóstico. Aqui não. Aqui, quando a gente vai para a faculdade, a gente estuda os 2 primeiros anos de maneira muito geral. Não só na fonoaudiologia não, gente, em qualquer área. Então, vamos supor que a pessoa quer seguir a área do direito. Nos 2 primeiros anos, ela ainda está fazendo faculdade de direito. Ela está pegando disciplinas gerais. Quando você já sabe o que você quer estudar, não, eu vou fazer faculdade de Direito. Então aí você pega disciplinas nessa área, psicologia, filosofia, antropologia. Na fonoaudiologia também. Ah, não, eu sei que eu quero ser fonoaudiólogo, então nesses 2 primeiros anos eu já vou estudar coisas relacionadas à fonoaudiologia. Mas terminando os 2 primeiros anos, aqui você precisa estudar mais 2 anos. E ao findar destes 2 anos, você vai pegar o seu bacharel. No caso da nossa profissão, a pessoa aqui tira o título de bacharel em distúrbios da comunicação. Em alguns estados americanos, ela pode tirar uma licença e começar a trabalhar. Em outros estados não, porque, como o nome diz, Estados Unidos, não em todas as coisas. Então, as regras se diferenciam entre um estado e outro. Aqui na Flórida é possível terminar o bacharel e tirar uma licença. Só que essa licença não dá ao profissional os mesmos direitos do Brasil dentro da nossa profissão. Então, quando você só é bacharel, aqui você é um assistente. O nome da profissão então vira Speech Language Pathologist Assistant. Significa que esse profissional não pode trabalhar sem a supervisão de um profissional com a licença full, que seria o Speech Language Pathologist. Aqui nos Estados Unidos é muito comum usar sigla para as profissões. Então, medicina, por exemplo, a sigla é MD. MD significa que aquela pessoa fez um doutorado em medicina. Na fonoaudiologia, nós somos SOP, Speech Language Pathologist. E quando você é assistente, então você é um SOPA, um SLPA, Speech Language Pathologist Assistant. Então, retomando, quando eu termino o meu bacharel, eu sou um assistente. Eu não tenho os plenos poderes. O que diferencia na prática? O assistente não pode avaliar, o assistente não pode dar diagnóstico, o assistente não pode programar o tratamento, fazer o plano de cuidados do paciente. Ele precisa que um SOP, que é o Speech Language Pathologist, que já tem a sua
formação completa, supervisione o seu trabalho. Então, não tem os mesmos poderes que a gente tem no Brasil quando a gente adquire, né, o nosso bacharel dentro da nossa profissão. Isso, para mim, particularmente, foi um choque no começo, porque eu dizia, como assim? Eu não sei, eu só vou seguir o que alguém fala? Então, basicamente, o assistente, ele pega aquele plano de cuidados que o Speech Language Pathologist criou, né, o Speech criou, e disse, olha, com esse paciente você tem que trabalhar isso, isso e isso. Meta 1, meta 2, meta 3, que a gente chama de goals, né? Goal 1, goal 2, goal 3. E o assistente só vai fazer aquilo. Ele não tem muito que raciocinar, na verdade. Ele não tem muito que pensar, por que eu tô fazendo isso? Para que eu tô fazendo isso? Não. Está escrito que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer. Para mim foi bastante difícil, porque a gente não se forma dessa maneira. Mas é basicamente assim. Agora veja, não são em todos os estados. Existem estados americanos em que só com o bacharel você não pode fazer nada. O bacharel é só uma etapa do seu percurso dentro da profissão. Por exemplo, Nova York. Nova York é um estado onde não existe o assistente. Lá você só pode ser o speech quando você concluir as outras etapas da profissão, que basicamente, pessoal, então vamos lá, vamos retomar para a gente entender. 2 anos gerais, mais 2 anos para você tirar o título de bacharel, e aí mais 2 anos de mestrado. E aí sim, o mestrado é bem específico. Pelo que eu entendi do currículo, é no mestrado que o pessoal realmente vai aprender a avaliar, vai aprender a dar diagnóstico, vai aprender a como tratar. E é nesses últimos 2 anos, lá no mestrado. E quando termina o mestrado, então se a gente somar, já deram 6 anos, né? Quando termina o mestrado, ainda tem que fazer o Clinical Fellowship, que é o estágio. Que aí no Brasil também a gente acaba fazendo dentro do nosso período de bacharel, né? Aqui não. Aqui você tem que, depois de concluir tudo isso, fazer o seu estágio. A diferença boa nessa história é que o estágio aí já é remunerado. Então a pessoa ela já vai arrumar um local para trabalhar, onde ela vai ter um supervisor, que é aquele profissional que já concluiu todas as etapas, e ele vai trabalhar ali. O mínimo de tempo são 9 meses. Em geral, o pessoal usa de 9 a 12 meses. Então, é praticamente mais 1 ano. Então, se a gente parar para analisar, para você concluir o que a gente aí no Brasil conclui e atuar da maneira como a gente pode atuar aí, aqui você precisa de 7 anos. No Brasil, de 4 a 5, né? Aqui, de 7 anos. Então, são diferenças importantes. E é muito importante entender que se aí no Brasil você terminou o seu bacharel, aqui você só é um assistente. Mas, daí eu estudei, eu fiz a carga horária, eu aprendi lá o que eles aprendem no mestrado. Não é válido. Eles só vão dar equivalência para o seu diploma, por exemplo, de Speech Language Pathologist, né? Na verdade, eles usam o termo mestre em distúrbios da comunicação, se você fez um mestrado no Brasil na área. Não precisa também ser um mestrado em distúrbios da comunicação, mas tem que ser na área, não pode fazer um mestrado de business, por exemplo, né? Então tem que ser um mestrado correlacionado. Então, se você é bacharel e tem um mestrado numa área de correlação da nossa profissão, na hora de fazer a equivalência da sua documentação aqui, é possível que você ganhe já direto o seu mestrado em distúrbios da comunicação, que lhe dá o direito de já ser um speech aqui, como a gente é no Brasil, um fonoaudiólogo. Se você só tem o bacharel no Brasil, que é o que a maioria de nós acaba tendo, aqui você é um assistente. Mas em alguns estados, né? Então, Nova York é um dos estados que eu sei, não adianta. Então, se você tem interesse, vamos supor, de vir para cá, para trabalhar como fonoaudiólogo e quer migrar para o estado de Nova York, imigrar, né? Do Brasil para cá, imigrar. Você vai precisar completar os seus estudos. Você vai ter que fazer mais carga horária, praticamente você vai ter que fazer o mestrado.
Agora, se você vem para a Flórida, que é onde eu vivo hoje, então com o bacharel você pode ser um assistente. Mas lembrando, tem diferença na hora de atuar. E não é fácil e nem simples, pessoal. Eu me senti bastante desconfortável no período em que eu era só uma assistente. Mas aí vocês podem estar perguntando, você disse que já tinha mestrado, que tinha feito mestrado no Brasil? Sim, eu já tinha. Mas o que acontece? Mesmo eu já tendo mestrado e podendo já ter a equivalência da minha profissão aqui, tem duas etapas que mesmo que você já tenha mestrado, não dá para pular. É a etapa do Clinical Fellowship, que é o estágio, tem que fazer, tem que trabalhar em algum lugar sob a supervisão de alguém daqui, que já estudou, já passou por todas as etapas. Então, nossa, mas eu tenho 20 anos de profissão no Brasil. Não adianta. Tem que fazer sob a supervisão de um profissional aqui. E a outra etapa, que acho que é a que mais pega a gente, é a prova. É a tal da Praxis. Aqui nos Estados Unidos, todas as profissões requerem, ao final dos seus estudos, uma prova de conhecimento geral da sua área. É exatamente como o pessoal aí no Brasil que faz direito e precisa fazer a OAB, né, estudar, fazer a prova da OAB para ser advogado. Então você termina a faculdade de Direito, você é bacharel em Direito. Para ser advogado, tem que passar na prova da OAB. Aqui também, eu posso terminar o bacharel, posso terminar o mestrado e eu vou ser mestre em distúrbios da comunicação, mas se eu não passar na prova do Praxis, eu não posso tirar minha licença. Eu pesquisei todos os estados americanos para ver se algum estado tinha uma regra diferente. Essa etapa não, pessoal. Tem que ter a nota da Praxis. A Praxis é uma prova geral, em inglês, com tempo. Então, eu não tenho certeza plena e absoluta, mas eu acho que são 2h30 de prova. Você tem 132 questões para responder. São de alternativas, de escolhas, em inglês, e você precisa concluir as 132 questões em 2h30. O que acontece? A somatória não é de 1 a 132. Eles têm uma somatória que, particularmente, eu nunca consegui entender como é que eles chegam a essa soma, mas você tem que somar 162 pontos, tá? É o mínimo para você ser considerado aprovado na prova da Praxis. Então, eu preciso do bacharel, eu preciso do mestrado, eu preciso de 1 ano de estágio, e eu preciso passar na prova. Alguns estados pedem prova de proficiência em inglês, o TOEFL ou, em geral, é o TOEFL. Alguns estados pedem quando você é um estudante estrangeiro. Então, você não estudou nos Estados Unidos, você estudou fora, você fez a equivalência do seu diploma aqui, foi aceito, você fez o estágio de 1 ano, você passou na prova da Praxis, você precisa mostrar que você é proficiente, então tem que apresentar uma prova de proficiência de um órgão regularizado, e geralmente é a prova do TOEFL, tem uma nota, e aí também diferencia. Tem estados que vão pedir uma nota, outro estado vai pedir outra nota. Tem estados que não pedem nota nenhuma, porque não pede a proficiência, então é muito importante a gente entender que é um percurso longo que a gente tem que seguir, porque são muitas etapas. É difícil? Não é impossível. Eu acho que é a parte mais interessante. Não é impossível, mas precisa sim de bastante dedicação. Vale a pena? Depende da sua proposta de vida. Para mim, muito. Foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. Mas a gente tem que entender que é um percurso longo. Nesse primeiro vídeo, pessoal, eu acho que eu quis dar assim uma visão geral de como é adquirir a nossa profissão aqui. Eu estudei no Brasil e eu passei por todas essas etapas.
Então eu acho que eu me sinto segura e confiante para compartilhar isso com vocês. Eu quero gravar outro vídeo, talvez detalhando assim mais passo a passo. E aí eu e a Gigi já tínhamos conversado sobre isso. Nós queremos fazer uma coisa dinâmica, entrar nos sites, mostrar para vocês, ó, nesse site aqui que você vai, é esse formulário que você tem que preencher. Eu acredito que esse vai ser o nosso próximo vídeo. Então, a gente quer mostrar isso para vocês. Lembrando que nós estamos na Flórida e passamos por esse percurso todo no estado da Flórida. Mas existem outros estados em que, se você só tem bacharel, você não pode tirar licença, precisa completar os estudos. Outros em que você pode fazer, como na Flórida, se tornar um assistente. E outra coisa interessante é também pensar nessa questão da prova de inglês. Então, também tem essa questão. Alguns estados pedem a proficiência, outros estados não pedem a proficiência. Então, são muitos detalhes. Eu, além de licença na Flórida, eu tenho licença no estado de Maryland e no estado de Indiana. Então, eu também passei pelas etapas desses estados. Ixi, acabei de lembrar de mais uma coisa. Eu também queria tirar minha licença para o estado de Illinois. E eu desisti. Sabe por quê? Lá em Illinois, você precisa ter mais outras 2 provas. Uma prova de leis do estado. Então, você tem que estudar sobre as leis do estado. Não é só lei da profissão, não. Lei, sei lá, se por exemplo eu posso andar de carro conversível na rua. Eu não entendo muito o porquê disso, mas precisa. E uma outra coisa lá é que você precisa, principalmente se você quiser trabalhar como um speech em escolas, se você quiser trabalhar, aqui tem muito campo de trabalho em escola. Então, se você quiser trabalhar em escola, você precisa ter uma outra licença que te capacite a ensinar. Também não entendo muito a lógica, mas eu sei que assim, ó, eu teria que investir bastante tempo estudando para essas 2 provas, prova de lei de um estado que eu nem moro e prova como que assim, me habilitando a ser um professor. E aí eu falei, não, é too much, eu não vou investir nisso, e acabei desistindo de tirar a licença lá para o estado de Illinois. Então, para vocês verem como tem detalhes e detalhes, eu acho que se a gente for estudar assim outros estados, talvez eu descubra mais coisas aí no caminho. Mas basicamente o caminho é esse. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, talvez fazer um texto mesmo em etapas. Talvez fique mais claro e mais fácil de vocês compreenderem. Mas a ideia também do canal, a minha ideia, a ideia da Gigi, é que a gente possa detalhar isso para vocês, assim, mais passo a passo. E também a gente propõe, talvez, aí, buscar como, assim, adquirir a validação ou tirar a licença em outro estado. Então, se você tem interesse de saber, eu queria tirar a minha licença para o Colorado, escreve aí nos comentários, tá? Eu me proponho, eu e a Gigi, eu tenho certeza, ela não tá aqui comigo hoje, mas eu tenho certeza que ela vai compartilhar da minha opinião. A gente pode pesquisar para você, a gente pode ir atrás e dar uma sondada, uma pesquisada e te dar algumas dicas de como seria tirar a licença lá no estado do Colorado, tá? Mas basicamente, eu queria compartilhar com vocês que na Flórida, em Maryland, em Indiana, eu sei como funciona, tá? Então eu tenho mais detalhes aí desses estados e a gente vai compartilhar em detalhes com vocês o passo a passo se você tem interesse em tirar a sua licença para trabalhar aqui. Mas pessoal, como a gente também já falou para vocês, o nosso interesse não é só falar da fonoaudiologia não, tá? A gente quer conversar com vocês sobre as áreas afins, então a terapia ocupacional, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia. Então, pouco a pouco, a gente vai construindo esses conteúdos para vocês, tá? Porque eu acho que é de interesse de muita gente e vai ser muito legal poder compartilhar com vocês o nosso conhecimento, tá bom? Obrigado por me assistir até aqui. Espero os comentários de vocês, espero as perguntas e até essas perguntas podem nos ajudar a produzir para vocês os próximos vídeos, tá bom? Espero vocês então no próximo vídeo. Bye, bye!